bem? Hoje é 25 de setembro, em português, nós vamos realizar uma revisão de tudo que a gente estudou nesses 3 capítulos, no capítulo 7, no capítulo 8 e no capítulo 9, tá? Mas nós vamos revisar só aqueles conteúdos que estão no roteiro, tá certo? Então, gente, no capítulo 7, vocês vão estudar o gênero textual relato histórico, tá? Vocês vão estudar as características do gênero textual relato histórico, o objetivo desse texto, desse gênero textual relato histórico, tá certo? Só relembrando, o gênero textual relato histórico, ele é um gênero textual que tem por objetivo relatar acontecimentos do passado em geral de forma cronológica. Então, vocês vão estudar o gênero textual relato histórico. Ainda nesse capítulo, vocês vão estudar os pronomes possessivos. Estão lembrados o que são pronomes possessivos? Então, gente, os pronomes possessivos são aqueles pronomes que indicam posse. Eles podem acompanhar ou substituir o substantivo. E eles mudam de acordo com a pessoa do discurso. Então, vamos lembrar quais são esses pronomes? Meu, meus, seu, seus, minha, minhas, tua, tuas, seus, seus, suas, suas, nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vossos, vossa, vossas. Esses são os pronomes possessivos. Vamos ver um exemplo agora numa frase? Então, vamos para um exemplo de pronomes possessivos. Na frase aqui, ó, o meu livro caiu. Então, gente, nessa frase aqui, aonde está o pronome possessivo? Exatamente, meu. Meu é o pronome possessivo. Então, gente, esse pronome possessivo, meu, ele está acompanhando o substantivo livro, ok? Então, esse pronome possessivo aqui, ele está acompanhando o substantivo livro. Ó, o meu livro caiu. O meu livro, meu, pronome possessivo, livro é o substantivo. Então, esse pronome aqui está acompanhando o substantivo livro, ok? Vamos para mais um exemplo. Então, na frase, meu caderno está aqui. Este é seu. Então, nessa primeira frase aqui, até a palavra aqui, aonde está o pronome possessivo? Exatamente, meu. Meu é o pronome possessivo que acompanha o substantivo caderno, tá certo? E aqui, este é seu. Qual é o pronome possessivo? Exatamente, a palavrinha seu. Seu é o pronome possessivo na segunda frase. E esse pronome possessivo seu, ele está substituindo o substantivo caderno, tá certo? Então, aqui nessa segunda frase, eu não preciso escrever a palavra caderno, porque ele já está aqui substituindo a palavra caderno, certo, gente? No capítulo 8, gente, nós vamos estudar o gênero textual poema, tá certo? Então, vocês vão estudar esse gênero, vocês vão estudar as características do poema, a quantidade de estrofes, a quantidade de versos, a linguagem poética. Então, nesse gênero textual, nós vimos que no poema, o poeta, ele busca explorar os sentidos das palavras. E um dos recursos empregados para isso é a utilização de figuras de linguagem, como a personificação e a metáfora. Na personificação, vamos relembrar, a personificação, ela consiste em atribuir qualidades ou ações humanas a objetos ou a animais. Como, por exemplo, na frase, o que conversam os peixes no aquário a nadar? Então, eu atribuí qualidades ou ações humanas a um animal, certo? Eu posso também atribuir qualidades ou ações humanas a esse pincel, por exemplo. O que conversam os pincéis? Eu atribuí qualidades ou ações humanas a esses pincéis. Então, isso é personificação. Já a metáfora, ela consiste em aproximar dois elementos
Como, por exemplo, comparar as raízes de uma determinada árvore com veias. Certo, gente? Então, mais um tópico que vocês vão estudar é a questão das palavras compostas. Ou seja, quando uma palavra pode se juntar, né? Uma palavra, aliás, quando uma palavra ela pode se formar pela junção de outras duas, né? Eu pego duas palavras junto e formo uma palavra. Como, por exemplo, então, ó, nessas palavras bem aqui, girar mais sol, são duas palavras que eu junto e formo uma nova palavra, girassol. Girar mais sol, girassol, certo? Mais um exemplo, gente, a palavra perna mais longo. Nós vamos formar uma palavrinha, perna e longo. Então, a junção de duas palavras formou uma nova palavra. Só lembrando, gente, que a formação de palavras, na formação de palavras, podem podem ser unidas ou não por hífen. Vamos ver um exemplo de uma formação de uma palavra unida por hífen? Então, ó, salva mais vida. Nós vamos formar salva-vidas. E essa palavra salva-vidas, ela é unida por hífen, tá? Então, vocês têm que tomar bastante cuidado nessa questão. Na formação de palavras, tem palavras que podem ser unidas ou não por hífen. Vou trazer mais uma palavra que é unida por hífen, para vocês entenderem melhor. Então, ó, na palavra arco mais íris, eu vou formar arco-íris. Então, a palavra arco-íris, ela tem hífen, né? Essas duas palavras, elas são unidas por hífen, certo? Ainda no capítulo 8, nós vamos estudar também ortografia. Palavra traz com acento no A e S e a palavra traz sem acento e com Z, ó. Palavra traz com Z sem acento e a palavrinha traz com acento e S. Então, gente, vamos relembrar o significado dessas palavras, o uso dessas palavras. Então, traz com Z significa transportar, carregar. Se eu digo assim, ó, Maria Júlia, traz esse lápis. Então, traz significa carregar alguma coisa. Então, eu vou utilizar o traz com Z, tá certo? E o traz com acento no A e S significa parte de trás ou parte posterior, posição posterior, certo? Então, traz com acento no A e S indica parte de trás, posição posterior. Vamos ver um exemplo. Eu digo assim, ó, Igor foi embora e nem olhou para trás. Então, parte de trás. Eu vou utilizar a palavrinha traz com acento no A e S, tá bom? No capítulo 9, gente, nós vamos estudar o imperativo, tá? O imperativo negativo e o imperativo afirmativo. Vamos relembrar primeiro o que é imperativo. O imperativo, ele é utilizado quando se pretende convencer alguém a fazer ou não fazer alguma coisa. E também quando são dadas instruções de como fazer algo, certo? Como, por exemplo, eu digo assim, ó, escolha um pincel. Eu tô usando o imperativo, né? Qual é o imperativo aí? O verbo imperativo? Escolha, né? A ação aí. No imperativo, eu tô instruindo você a escolher um pincel, certo? Agora vamos relembrar o que é o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. O imperativo afirmativo é usado para indicar que algo deve ser feito. Por exemplo, então, gente, na frase aqui, ó, feche a porta da geladeira. Qual é o imperativo afirmativo? Feche, certo? E essa frase, ela está indicando algo que deve ser feito, tá? Por isso, imperativo afirmativo. Então, já o imperativo negativo, ele é usado para indicar algo que não deve ser realizado. Vamos ver um exemplo? Olha só, na frase, não deixe o chuveiro ligado. Então, qual é o imperativo aí negativo, gente? Ó, não deixe, tá? Não deixe
o chuveiro ligado. Então, essa frase aqui, ela está no imperativo negativo, que está indicando que algo não deve ser realizado, não pode deixar o chuveiro ligado, certo? Ainda nesse capítulo, vocês também vão estudar pontuação e numeração. Ok, gente? Que é o uso da vírgula para separar palavras, expressões ou ideias em uma enumeração. Vamos ver um exemplo. Então, gente, ó, nessa frase aqui, ó, Maria comprou uma caneta, um lápis, borracha e um estojo. Então, nessa frase aqui, observem que as palavras, né, elas estão separadas por vírgula em uma enumeração. Por exemplo, Maria comprou uma caneta, um lápis, borracha e um estojo. Então, vírgula, vírgula, tá? Para separar aí essas palavras em uma enumeração. E esse ezinho aqui? Por que a gente está usando ele no final para separar essas palavras? Então, gente, a gente usa esse ezinho aqui no final da frase porque quando tem muitos elementos assim em uma sequência, o último elemento a gente separa por esse ezinho aqui no final, certo? E ainda nesse capítulo 9, nós vamos também estudar vírgula em vocativo, que a gente viu ontem, né, gente? Bem fácil esse conteúdo, que acontece da seguinte maneira. Então, gente, vocativo é o termo ou a expressão usada para se dirigir à pessoa com quem eu falo, com quem se fala. E o vocativo, ele é separado por uma vírgula do restante da frase. Vamos ver um exemplo. Então, ó, na frase, Sara, venha para casa. Olha só, o vocativo foi separado do restante da frase por vírgula, ok, gente? Na frase, ó, você, Maria, será muito feliz. Percebam que o vocativo Maria está separado do restante da frase por vírgula, tá? Certo, gente? Então, na nossa revisão de português nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham relembrado os conteúdos, tá, gente? Eu coloquei esses conteúdos porque são os mais relevantes. Os outros também são importantes, mas a gente já estudou nos módulos passados, alguns deles, e aí eu destaquei esses para nossa avaliação, tá bom? E eu quero que vocês realizem a atividade do nosso livro de caligrafia, das atividades caligráficas, tá? E aí você vai realizar a atividade do capítulo 9, da página 35 até a página 38. Que aí essa atividade também faz uma revisão desses últimos conteúdos que a gente viu, tá bom? Caprichem na letra, na resolução dessa atividade. Um beijo e até a próxima aula.